Em grande expediente, vereadora Rose Frigieri prejudicada. Vereadora Andressa Marques com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, hoje, então, no espaço do grande expediente, acreditei ser oportuno trazer dois temas que têm sido bastante preocupação do nosso mandato, mas também, obviamente, da nossa cidade. Um deles é a saúde, que nós tratamos aqui no dia de ontem, né? E o outro é a questão da habitação também, que tem vários elementos que achei importante trazer aqui para discussão, para apresentar também para a população caxiense. Antes disso, eu gostaria de fazer dois comentários, né? Ontem, no Congresso Nacional, os deputados estavam debatendo e aprovaram a chamada PEC da blindagem, onde o objetivo é justamente poder fazer com que os deputados não tenham que pagar por seus crimes e que possam se proteger. Por pressão social, conseguimos derrubar o voto secreto, mas nós precisamos estar vigilantes porque é inaceitável que um espaço, um parlamento, que deve servir para representar o povo, usem o espaço vereador Libardi para poder se beneficiar, se proteger e não querer mostrar para a população o que estão fazendo. Então, é inaceitável e, obviamente, a nossa bancada toda votou contrária, a bancada do PCdoB, nossa deputada do Rio Grande do Sul, Daiana Santos, obviamente, votou contra. A população precisa estar vigilante, porque o parlamento não pode dar as costas para as necessidades do povo brasileiro. Mas eu também achei oportuno, senhor presidente, retomar aqui o debate da questão da saúde, porque ontem nós tratamos sobre esse tema de uma forma, falando da nossa bancada, né? Trouxemos algumas opiniões, mas a gente não conseguiu se aprofundar. E hoje a saúde tem sido alvo, né, de uma motivação que está levando tanto o desgaste do governo municipal. Em todos os lugares que a gente vai, a gente ouve, vereadora Andressa, as pessoas falando sobre a saúde. Então a gente vive, de fato, uma crise da saúde na nossa cidade. E aí eu queria reforçar algumas coisas que eu disse ontem e aprofundar também, porque vários colegas não estavam presentes, né? E esse tema, no meu ponto de vista, precisa ser melhor explorado por todos e todas nós. Primeiro, eu parabenizei a coragem, né, do vereador D'Ambrós, da secretária adjunta Daniela e vereador Rafael, por ter ido a público defender a posição do governo municipal. E critiquei o fato da base do governo não vir aqui defender o discurso da secretária adjunta. Porque alguém da base deveria ter vindo aqui defender, ter falado sobre aquilo, ter criticado os vereadores Iago e Daiane Mello. Ontem, na oportunidade, falei a posição da nossa bancada, que nós apoiamos, né, e, obviamente, acreditamos que os vereadores e vereadoras precisam fiscalizar, mas discordamos da forma, né, porque da forma como se apresenta, parece que os trabalhadores são os responsáveis pelo caos que está a saúde, e sabemos que mesmo se os trabalhadores trabalhassem dia e noite, não ia resolver, porque o problema é a gestão pública municipal. É claro que nós temos trabalhadores em todos os lugares, né, bons e ruins, mas nós sabemos que a maioria fazem o seu trabalho, sim, né, e eles não podem ser punidos por um problema grave, que é um problema da gestão. E aí, quando a gente traz esse tipo de vídeo, de produção, de informação para a população, a gente acaba jogando a população contra os trabalhadores. E aí, depois, se acontece algum tipo de problema entre usuário e trabalhador, não adianta a gente vir aqui criticar e dizer que nós somos solidários aos trabalhadores. Sua parte, vereador Libardi. Ontem, vereadora Andressa, quando nós nos manifestamos, eu gostaria de trazer à tona a postura da vereadora Daiane Mello com resiliência, porque embora a divirja da gente foi muito respeitosa, e a vida é assim, vereadora Daiane Mello. Nós estamos aqui, são transparentes com a senhora, falando o que pensamos sobre o modelo de atuação de cada um, vereadora Andressa, e assim precisamos ser em todo o tempo. Ontem a senhora foi muito corajosa ao trazer a nossa posição aqui, eu havia adiantado nossa posição na fala da vereadora Daiane Mello, e eu acredito que essa Câmara precisa ser assim. Porque nós não somos convergência em tudo. As pessoas nos trouxeram até aqui não para ser convergência em tudo. Nos trouxeram até aqui porque nós somos divergentes. As pessoas que votaram em mim e na senhora divergem das pessoas que votaram no vereador Iago e na vereadora Daiane. E assim é a vida. E nós estamos aqui para expor as divergências, porque nós, quando estamos no exercício do nosso mandato, precisamos lembrar todos os dias quem representamos. E nós representamos quem diverge desse modelo. Parabéns, vereador. Exatamente, vereador Libardi. E eu queria trazer o que nós pensamos, então, sobre a saúde da nossa cidade. E eu disse ontem e reforço aqui. Falta coragem para a administração municipal tomar medidas. E o projeto que vem sendo implementado na nossa cidade é um projeto de caos na saúde.
Porque nós falamos aqui reiteradamente que precisa investir na atenção primária, que precisam ter mais profissionais, não só médicos, mas médicos também nas UBSs, e não são tomadas medidas efetivas para isso, vereador Juliano. E aí o que me leva a acreditar, ouvindo, dialogando com o controle social, com os usuários e com os profissionais da saúde? Só pode ser que o governo municipal está trabalhando para terceirizar a atenção primária. Para mim, não faz sentido, né, estarmos seguindo nessa lógica, sendo que a gente vê que não tem dado certo. Então, nós acreditamos que a gente precisa tomar medidas para acabar com as filas, para ter mais atendimento, para ter, de fato, efetividade na atenção básica na nossa cidade. Nós falamos aqui ontem também sobre a experiência que nós ouvimos no nosso congresso, sobre a secretária de saúde lá do Pará. É uma cidade do tamanho de Caxias. Investiram na atenção primária, hoje eles não têm fila na saúde. Então, é possível fazer e nós precisamos mudar a lógica. Nós, então, trouxemos, né, vou apresentar aqui uma proposta nossa, mas que vem sendo tratada pelo Conselho Municipal da Saúde, que é uma entidade que faz consultoria e faz diagnósticos dos problemas de saúde nas cidades. Fez um diagnóstico sobre Caxias, nos apresentou para o Conselho Municipal, apresentou para a gestão municipal. Então, essa entidade de consultoria, eles apresentam os problemas e apresentam as saídas que o município pode tomar para mudar a situação da saúde na nossa cidade. Claro que, e eles apresentaram, né, gente, importante dizer aqui, que não necessariamente precisa investir mais dinheiro, vereador Rafael Bueno, e eu vou propor para que a gente traga eles para apresentar os dados para a gente na Comissão de Saúde. Tu não precisa investir mais dinheiro, tu precisa mudar a gestão. Então, parece óbvio, mas precisa ser dito, e é urgente que a gestão municipal dê sinais, porque não somos nós aqui, não somos nós que sofremos com a falta de cuidado em relação à saúde, com a falta de medidas. É a população. Então, para nós que somos oposição, não é confortável ficar vindo aqui todo dia falando que a saúde está horrível, falando que a saúde está péssima, vereador Ramon. Nós gostaríamos de falar a mesma coisa que a gente falou em relação à educação, em relação a outras secretarias. Mas todo dia a gente tem que vir aqui dizer que medidas não são tomadas, e se medidas não são tomadas, é porque há um projeto para acabar com a saúde na nossa cidade, sim. Né, e não há preocupação com o fortalecimento do SUS. Precisamos investir nas UBSs, precisamos investir na atenção primária, precisamos valorizar os profissionais urgentemente, e para isso, né, queremos propor para que o Executivo ouça essa entidade. Quero trazer isso para a Comissão de Saúde, para que a gente possa tomar medidas urgentes na nossa cidade. Não nos cabe ficar aqui só denunciando. Me permite uma parte, vereadora Estela. Muito obrigada. É bem rápido, porque quando a gente teve a reunião da Comissão de Saúde com a secretaria, foi usado um termo que me incomodou muito, que é natural que as pessoas não procurem as UBSs. Mas a gente sabe que isso não é natural. A gente sabe que isso faz parte de uma gestão. Se não tem investimento na UBS, se não tem médico na UBS, se o paciente, se o usuário não consegue ser atendido na UBS, de fato, ele não vai procurar a atenção primária. Mas não porque isso é natural, mas sim porque isso não está sendo priorizado pela gestão, que investe praticamente 10% a mais do que deveria investir há muito tempo, e que mesmo assim demonstra que não conseguiu ajustar esse fluxo para que a gente não tenha a média e alta complexidade tão lotada pela falta de atenção na rede das nossas UBS. Exatamente, vereadora Estela. Não é normal, no ano de 2025, nós vermos pessoas de madrugada na fila da UBS. Não é possível que a gente considere isso normal. Não é possível que a gente considere normal. Não é possível que a gente considere isso normal, né, as pessoas não terem leito para poder se tratar. Não é possível, nobres colegas. Portanto, a gente precisa fazer com que a gestão tome medidas urgentes. Se precisar falar aqui todo dia, nós vamos ter que falar, mas nós vamos apresentar também alternativas para a nossa cidade. E, para finalizar, eu não queria deixar de falar sobre habitação, vou falar melhor depois no pequeno expediente, mas o secretário José de Abreu divulgou, então, que abriram as inscrições, vão abrir a partir do dia 6 de outubro, para as
pessoas poderem se inscrever nos programas Minha Casa Minha Vida. Nós vamos propor que as inscrições fiquem abertas, porque não faz sentido na habitação abrir as inscrições para as pessoas que querem ter acesso a uma moradia e depois fechar. Como que a pessoa vai deixar de ter necessidade à moradia? Quando ela tiver acesso a uma moradia. Então não tem por que fechar o período de inscrições habitacionais, nós vamos fazer uma indicação para propor que fique aberto. Mas eu queria cobrar aqui e falar sobre o projeto que nós entregamos para o Executivo em relação ao FUNCAP. Se reclama muito que não tem dinheiro na nossa cidade. Essa proposta nossa de investir 3% no FUNCAP é uma medida que se retroalimenta. A médio e longo prazo, o município vai arrecadar mais dinheiro do que vai investir. Então é urgente que nós possamos tomar medidas e que a gente quer entender o porquê o Executivo ainda não se manifestou, não nos deu retorno sobre esse importante projeto que nós entregamos, porque em todo lugar, para finalizar, senhor presidente, que a gente vai, tem necessidade de moradia e nós precisamos investir nisso urgentemente, dar respostas e não ficar apenas no paliativo. Ouvi dizer também, e aqui é importante dizer que, obviamente, nós temos informação de servidores e pessoas que trabalham nas secretarias, que estariam trabalhando para acabar com os paliativos, porque na gestão municipal se acredita que não é papel da gestão entregar, né, material para as pessoas. Dá para a gente debater isso se tiver programa habitacional, para que as pessoas possam ter acesso. Enquanto não tiver programa que atenda a nossa demanda habitacional, não faz sentido debater, acabar com o paliativo. E nós não vamos aceitar, senhor presidente, Declaração de líder do PE. Que nós não vamos aceitar que haja um discurso de que não vão investir, não vão pegar programas do governo federal para habitação porque não querem dar espaço para o governo federal na nossa cidade. Nós vamos cobrar, esse discurso já aconteceu na gestão do prefeito Alceu Barbosa Velho, que na época peitou esse assunto, enfrentou junto com a gente, com o nosso secretário, que era o Renato Oliveira, e hoje, de novo, a gente vê o discurso, isso é inaceitável, sendo que a nossa casa precisa de habitação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Passa os trabalhos ao primeiro vice-presidente, o vereador Petrini.